no Salmo de número 29. O nosso tema hoje é a voz de Deus. Nós vamos caminhar nesse salmo aqui e vamos traçar alguns pontos aqui sobre o que esse salmo nos ensina, ou o que esse salmo nos ensina, né, que é o salmo. Mas antes vamos orar ao Senhor mais uma vez, pedindo a sua graça e bondade sobre nós e que Ele abra o nosso coração e o nosso entendimento. Ó Deus, a nossa expectativa nesse momento é que o Senhor nos surpreenda com a Tua palavra. Abre o nosso coração, o nosso entendimento, os nossos olhos para entender a Tua palavra, para ver a Tua pessoa, Senhor, e para nos deleitarmos em Ti, Senhor. Assim te oramos em nome de Cristo. Amém. Eu vou trazer uma introdução. Essa introdução tem a ver com o nosso tema. Depois vamos entrar, né, no Salmo no seu contexto. E aí vamos seguir adiante com as teses que nós vamos levantar a partir desse Salmo. Quando eu era criança, de tanto ouvir a voz dos meus pais, aprendi a discernir o que estava por vir. Quando me chamavam pelo primeiro nome, Marcelo, tinha a ver com coisas corriqueiras. Mas quando me chamavam pelo nome Marcelo Germano, as coisas eram bem diferentes. Estava por vir uma repreensão e uma disciplina. Confesso que fazia muitas vezes por merecer. Todas as vezes que meus pais me chamavam pelo meu nome completo, Marcelo Germano. Então eu sabia que ia merecer aquela disciplina, aquela repreensão. Mas, de tanto ouvi-los, aprendi a diferenciar o timbre e a tensão da voz deles. Isso me ajudou a chegar na presença deles sabendo o que estava por vir. Se ia ser uma coisa boa ou se ia ser uma coisa ruim, eu já preparava para isso. Agora vamos ler o Salmo 29, irmãos. Na minha versão tem dei ao Senhor, na de vocês deve estar tributai. Eu gosto mais dessa palavra tributar do que deem. Vamos seguir aqui a leitura. Deem ao Senhor, ó filhos de Deus, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adore o Senhor na beleza da sua santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como um bezerro e o Monte Hermon pular como um boi selvagem. A voz do Senhor produz chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor dá cria às costas e desnuda os bosques. No seu templo, todos dizem glória. O Senhor governa os dilúvios, como o rei o Senhor governa para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa o seu povo com paz. O Salmo 29 é um momento na vida de Davi, e a gente vai perceber aqui por que Davi escreveu esse salmo. Davi foi um pastor de ovelhas, Davi vivia em campo aberto, ele conhecia dos aspectos da natureza, e ele sabia de trovão, de relâmpago, de ventos tempestuosos, ele conhecia todo esse contexto aí dos fenômenos da natureza. Então, ele escreve bem esse salmo aqui com bastante propriedade de conhecimento. Então, o Salmo 29 é um momento de Davi semelhante ao que passei ao ouvir a voz de meus pais. Davi, por 7 vezes, menciona que a voz do Senhor é ouvida por meio da criação e revelando o seu caráter, sua pessoa e suas ações. Sua voz revela em alto e bom som o seu poder, a sua majestade, seu governo, as bênçãos e seu juízo para o seu povo e para as nações. Davi discernia isso, irmãos. Assim como meu pai me chamava pelo nome completo, quando algo precisava de ser ensinado, repreendido, corrigido e educado na justiça, assim a voz de Deus, na história do seu povo, tem o mesmo propósito e objetivo. Tanto os meus pais como o Senhor desejam que seus filhos sejam perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Por isso que ele proclama a sua voz, ele abre a sua boca, ele lança a sua palavra.
O Salmo 29, segundo o pastor Hernandes, retrata a natureza como veículo da poderosa voz do Senhor, a qual fala aos olhos e aos ouvidos. Isso é verdade, irmãos. A gente precisa discernir essas coisas. Pelos trovões, os relâmpagos, os raios, né? A força da natureza. Deus está ali proclamando a sua voz. Mas o que é que Deus quer dizer com isso? O que é que Deus está dizendo ali com sua voz através dos trovões, dos raios, dos relâmpagos, da chuva, das estações? Ele está dizendo o seguinte: eu sou o Senhor que governo todas as coisas. E tenho tudo isso em minhas mãos. Isso é a minha criação em ação, em atividade, revelando a minha majestade, o meu poder. Isso é tremendo, irmãos. Nesse contexto, nós também podemos olhar para o Salmo 19, onde Deus se manifesta poderosamente em toda a criação. Olha o que diz os versos de 1 a 4 do Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Isso é, ele é o Deus Criador. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. É inesgotável o conhecimento de Deus. É revelado a nós dia e noite. Não há linguagem. Olha para a criação, olha para toda essa natureza aí, não há linguagem, nem palavras. Deles não se ouve nenhum som. A lua não fala, o sol não fala, as estrelas não falam, os montes, os mares não falam. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Por meio de quê? Da criação. Por isso que todos os homens são indesculpáveis diante de Deus. Indesculpáveis. Porque está tudo exposto, falado, proclamado aí. Os Salmos 19 e 29 testemunham de modo glorioso a voz do Senhor. Tanto no Salmo 19 como no 29, a voz do Senhor, por meio da sua criação, se faz ser ouvida até os confins da terra. Ninguém escapa do testemunho da voz de Deus na sua criação. Ninguém pode dizer que não ouviu a voz do Senhor ao contemplar o universo. Ninguém pode se dizer surdo à voz de Deus, exposta na criação e nos últimos dias na pessoa de seu Filho Jesus Cristo. Não tem como, irmãos. Deus está se autoproclamando aí o tempo todo, noite e dia. Os salmos, irmãos, revelam a voz de Deus, todos eles, direcionada ao seu povo, revelando o seu poder, sua graça, sua misericórdia, sua compaixão e sua intervenção no caminho do seu povo, chamando-os a uma relação de comunhão com Ele. Acabamos de ouvir a voz de Deus aí, irmãos. É verdade isso. Eu sou o Deus Criador, eu faço isso e ninguém mais faz isso. Os salmos revelam as variadas experiências e emoções do coração humano com todos os seus altos e baixos. E mesmo assim, irmãos, Deus está com o seu povo, sustentando, guardando, protegendo, consolando, exortando, discipulando o seu povo, nos seus altos e nos seus baixos, na relação da vida pessoal e na vida de fé. Os salmos descrevem a vida real de seus autores, desnudando a fraqueza deles, a incredulidade deles, a desesperança, as angústias, a falta de firmeza na fé, revelando seus pecados e, acima de tudo, irmãos, revelando e mostrando a intervenção de Deus, mudando a vida deles. Salmos são poesias existenciais que traduzem ali a nossa natureza, a nossa existência, que revelam nossas fraquezas e que mostram a graça de Deus sobre a nossa fraqueza, derramando graça, misericórdia, derramando consolo, conforto. Este salmo que nós lemos é um cântico maravilhoso de louvor e gratidão a Deus, que se manifesta de forma extraordinária por meio da criação,
nos fenômenos naturais, fazendo a voz de Deus ser ouvida em todo o mundo, irmãos. Não vamos confundir as catástrofes que têm origem no homem com a voz de Deus na natureza. Eu não posso entender e discernir e ver a voz de Deus numa catástrofe feita pelo homem, como tivemos várias aqui nesses últimos dias com o rompimento dessas barragens. Aquilo ali não é a voz de Deus, irmãos. Não é a voz de Deus diretamente e imediatamente. Mas ali é o homem, e na sua irresponsabilidade. E como se traduz ali? Não é? Erro do homem, erro humano. Mas Deus não poderia salvar? Poderia salvar. Mas não salvou, irmãos. Não salvou. É um salmo que celebra a revelação da grandeza da voz de Deus e a sua capacidade de criar, manter, sustentar e governar todas as coisas. Tudo começa com uma ordem para os filhos de Deus tributarem ao Senhor, ou deem ao Senhor glória e honra. Tributar, eu gosto mais desse verbo. No contexto aqui, significa oferecer-se a Deus de todo o coração. É uma entrega pessoal, consciente, sabendo quem Ele é e o que somos. Isso é o tributar que o contexto do Salmo aqui está apontando. Ofereça-se a Deus de todo o coração. Entregue-se a Ele, conscientemente, sabendo quem Ele é e sabendo quem somos. O que o Salmo 29 nos ensina, irmãos? Pelo menos 3 coisas. A primeira, Deus convoca o seu povo para adoração. Versos 1 e 2. Segundo, Deus convoca o seu povo para ouvir a sua voz. Versos 3 a 9. E por fim, as bênçãos consoladoras que procedem da voz de Deus, da sua palavra, da sua boca. Versos 10 e 11. Qual o nosso tema? A voz do Senhor. Vejamos aqui o primeiro ponto. Deus convoca o seu povo para adorá-lo. Versos 1 e 2. Davi começa o salmo convocando o cosmo e toda a criação e todas as criaturas que Deus criou para adorá-lo. Ele repete claramente 3 vezes o verbo tributar. Em algumas versões, o verbo é dar, é deem. O verbo tributar traduz melhor o sentido da convocação, pois significa, como já vimos, oferecer-se a Deus de todo o coração, numa entrega pessoal, consciente, discernindo, sabendo quem Ele é e o que somos. Porque só essas pessoas, irmãos, que sabem quem Deus é e sabem quem é, vão adorá-lo, vão tributá-lo. Então, o fundamento básico do tributo a Deus é conhecer quem Ele é. E essa revelação parte do próprio Deus em direção ao pecador. Isto é Deus quem se revela ao pecador por meio da sua voz, por meio da sua palavra. Voz, irmão, significa capacidade de falar. Os animais não têm voz, emitem sons, grunhidos, ruídos. Mas só o ser humano tem a capacidade de falar. Por que isso? Porque Deus nos dotou com a capacidade de falar, irmãos. Um só objetivo: para nos relacionarmos com Ele. E a partir desse relacionamento com Ele, nos relacionarmos com as pessoas. Que nós falamos, nós temos palavras, temos alfabeto, temos diálogo, temos língua. No contexto do Salmo, esta revelação vem aos pecadores por meio da sua voz. Isto é, por sua capacidade de falar com o seu povo. Irmãos, a necessidade de falar com Deus não é nossa, mas é do próprio Deus que primeiro fala conosco e nos impulsiona a falar com Ele, por meio da sua voz, da sua palavra. Vem dele a iniciativa.
Só quando Deus dá acesso à sua presença por meio da sua ação graciosa em resgatar o pecador de seu pecado, é que vamos ter consciência, por meio da sua palavra, de quem Ele é e de quem nós somos. Nós somos agraciados por Deus para ouvir a sua voz e para nos comunicarmos com Ele. É uma comunicação de comunhão. Você fala, Ele ouve. Ele fala e nós ouvimos. E é nessa reciprocidade que nós temos comunhão com Ele. Na verdade, nunca vamos primeiro saber quem somos, de verdade, por nós mesmos. Só quando a luz da salvação graciosa e misericordiosa de Deus ilumina as trevas do nosso coração, é que vamos ter a plena realidade de quem Ele é e de quem nós éramos e o que a sua salvação fez em nós. Aí nós vamos entender, aí nós vamos tributar ao nome dEle. Porque a sua graciosa salvação, irmãos, alcançou as trevas do nosso coração. É com esse entendimento que o crente deve tributar a Deus. E foi este entendimento que Davi teve quando convoca o povo para tributar ao Senhor. Davi convoca todas as criaturas que Deus criou para tributá-lo. O Salmo começa com uma convocação cósmica para adoração que tem repercussão imediata na congregação do povo de Deus. Tudo que Deus criou deve louvá-lo, adorá-lo, amá-lo, reverenciá-lo, servi-lo em profunda gratidão. Em profunda gratidão. Observe o verso 1. Ele nos mostra um destinatário. A quem devo tributar? Aonde vai o meu tributo? Em que direção? Para quem vai? Tributai ao Senhor, a uma pessoa certa, a uma pessoa direcionada para Ele o tributo. O pastor Hernandes, comentando esse texto, ele diz o seguinte: nenhuma glória pode ser atribuída a qualquer outra criatura. Somente Deus pode ser adorado. Portanto, toda glória que não é dada a Deus é vanglória. E glória vazia é idolatria. Então, Deus é o alvo do nosso tributo. Deus é o alvo da nossa adoração, da nossa reverência, da nossa submissão, da nossa gratidão. Então, todas as vezes que você se prostra diante de uma imagem física ou forjada no seu coração, sua adoração é idólatra. Nem homens ou mulheres santas, nem imagem de anjos, nem imagens esculpidas pelos homens, como animais, plantas, objetos, nem qualquer outro ser espiritual pode receber adoração, pois isto é idolatria. Toda idolatria receberá o seu devido castigo. Deus é o único destinatário de todo tributo, de toda adoração, de toda reverência. Fora isso, tudo é idolatria. No verso 2, Davi chama o povo a reconhecer o nome de Deus. Dê ao Senhor glória e força. Agora, olha o verso 2. Dê ao Senhor a glória devida ao seu nome. O Senhor aqui, irmãos, essa palavra Senhor aqui no original é aquele tetragrama, que traduzido por Jeová é o nome próprio do Senhor. É o nome próprio de Deus que se perdeu a tradução no percurso da história por se considerar tão santo que o povo judeu parou de proclamar o nome de Deus, e perdeu a tradução do nome dele. No verso 2, Davi chama o povo a reconhecer o nome de Deus. O texto diz: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. O nome de uma pessoa, irmão, tem a ver com o seu caráter, com a sua reputação. O saber o nome de uma pessoa tem a ver com a intimidade compartilhada com ela. Em nosso contexto, na nossa cultura, isso não é tão notório isso. Mas isso é, na cultura judaica, na cultura oriental, você saber o nome de uma pessoa, não é, você está compartilhando com ela a intimidade dela e você está compartilhando com ele a sua intimidade.
Eu lembro do meu avô materno, na cidade do interior em que ele morava. Sua palavra valia mais do que o dinheiro no banco. Quando ia passar férias por lá, várias vezes ele me mandava ao mercado do seu Luiz com uma lista na mão e uma ordem. No final da semana, passo aqui para pagar a conta. Assim foi por muitos longos anos. O nome do meu avô era conhecido na cidade e bem quisto na praça. O que o salmista diz aqui? Dei ao Senhor a glória devida ao seu nome. Porque o nome do Senhor, irmãos, é conhecido, é nome de caráter, de firmeza, de cumprir o que fala. É nome de honestidade, de sinceridade, de fidelidade, quando ele emprega a sua palavra. No contexto do texto, o nome do Senhor tem a ver com Deus compartilhando a sua intimidade com o seu povo. Deus vem na história, irmão, da humanidade, revelando a lisura do seu nome, revelando o seu nome por meio do seu caráter, reto, fiel, cumpridor de todas as suas promessas. É o próprio Deus, no percurso da história do seu povo, que vem construindo o seu nome no coração deles, para que eles deem a glória devida ao seu nome. Isso é tremendo, irmãos. O nome de Deus, sua glória e poder são revelados no modo que ele trata o seu povo. O nome do Senhor, eu sou, libertou o povo do Egito com a promessa da terra prometida. Ele cumpriu à risca isso. Seu nome prometeu um libertador perfeito, Cristo. Cumpriu à risca. Prometeu a sua volta para restaurar todas as coisas. Está cumprindo à risca o retorno de Cristo. Por isso que o seu nome deve receber toda a glória, toda a honra, todo o louvor. Ainda no verso 2, Davi revela um modo que o Senhor deve ser adorado. Olha só. Adore o Senhor na beleza da sua santidade. Olha que coisa linda isso aqui, irmãos. A pergunta que fazemos é: como adorar o Senhor na beleza da sua santidade? Como nós humanos, pecadores, podemos fazer isso? Só há uma maneira, irmão, disso acontecer. Deus revelando ao seu povo sua santidade e a sua beleza. Perguntamos ainda, como Deus faz isso? Como Deus revela ao seu povo a sua beleza e a sua santidade para que o adoremos em sua beleza e em sua santidade? Deus faz isso resgatando o pecador do seu pecado, abrindo-lhes os olhos do seu coração para Ele. O povo aqui é o povo da aliança, é o povo do pacto, é o povo que subscreveu a lei do Senhor. É o povo que Deus resgatou do Egito, da escravidão do Egito. É o povo que tinha entendimento, que Deus abriu o coração desse povo e fez uma mudança no coração deles. Então eles sabiam, eles conheciam a santidade e a beleza do Senhor. Portanto, é o próprio Deus que nos revela por meio da sua graça salvadora, sua beleza e santidade, nos tornando santos, para adorá-lo do modo que ele deve ser adorado, na beleza da sua santidade. Irmãos, porque Deus recebe a nossa adoração, porque Deus recebe o nosso culto, porque nós o adoramos, conforme a Escritura, conforme sua palavra, conforme o modo que ele quer ser adorado, na beleza da sua santidade revelada na nossa salvação. Segundo ponto que esse salmo nos ensina, irmãos, Deus convoca o povo para ouvir a sua voz. Versos 3 a 9. Olha como começa o verso 3. Ouve-se a voz do Senhor. Davi, depois de convocar o povo a tributar ao Senhor, no verso 3 a 9, revela a santidade de Deus e sua beleza, mostrando o poder da sua glória. A partir do verso 3 agora, ele convoca o povo a ouvir a voz do Senhor.
O pastor Hernandes, comentando esse texto, diz o seguinte, abre aspas, a voz de Deus pode ser ouvida na tempestade, no vento, no fogo e na sua presença manifesta. O foco do versos 3 a 9 está na expressão ouve-se a voz do Senhor. O verbo ouvir, nesse contexto, significa chamar em alta voz. Olha que coisa linda aqui, irmãos. Deus está nos chamando em alta voz para ouvir a sua voz. Deus está convocando o seu povo para ouvir a sua palavra, para ouvir a sua mensagem. Isso é tremendo, irmãos. É Deus desejando falar conosco, comigo e com você. É Deus aqui no contexto chamando o povo a ouvir a sua voz. Mas com que propósito, irmãos? Com que objetivo Deus faz isso? Para mudar a nossa vida, irmãos. Para abençoar a nossa vida. Qual é o pai, irmãos, que relaxa o seu filho para lá e não chama para ouvi-lo, para repreendê-lo, para educá-lo? Não existe pai desse jeito. Pode até existir, mas o fato é que Deus nos convoca para ouvi-lo. Isso é preciosidade demais. Então podemos entender assim, Deus chama o seu povo e as nações para adorá-lo na beleza da sua santidade por meio da tempestade, dos ventos, do fogo e na manifestação da sua presença por estes eventos. Atentem, olhem, escutem. Há uma chamada para adoração a Deus por meio da manifestação da sua voz por toda a terra. Há uma chamada de Deus para que o povo ouça a sua voz. É como que Deus dizendo assim, há uma necessidade em vocês, vocês precisam ouvir a minha voz. Vocês não têm outra opção. Vocês precisam ouvir para guiar a vida de vocês, os passos de vocês, os projetos, os planos, as ações, as reações, as motivações. Vocês precisam ser encharcados pela minha voz, através da minha palavra, para que vocês vivam dias melhores. E que testemunhe a minha pessoa aos outros. Do verso 3, a voz de Deus se manifesta por meio da tempestade. Davi sabia o que era isso. Davi sabia o que era isso, irmãos. E sabia discernir bem isso. Deus está conclamando a prestar atenção a Ele como Deus Criador de todas as coisas. O pastor Hernandes comenta mais uma vez. Não é a voz da natureza que se ouve, mas a natureza, sendo instrumento do Criador, fala majestosamente ao homem. Irmãos, relâmpagos, trovões estão aí e devem chamar a nossa atenção. Eita, Deus está falando, vou correr para a Escritura. Deus está chamando a minha atenção para ouvir a sua voz. Irmãos, qual é o significado da voz do Senhor na tempestade? O que é que ela está me dizendo ali? Já que Deus a usa como instrumento para proclamar a sua voz. Ela está dizendo o seguinte, Deus está dizendo o seguinte, eu sou o Deus Criador que governo e controlo o tempo. É isso que ele está dizendo. Ele é o Senhor Criador do tempo, de todas as coisas. Então, a Ele toda a glória, todo o louvor. No verso 4, o salmista revela o poder e a majestade da voz de Deus. Olha só que coisa linda aqui no verso 4. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. Olha que coisa linda isso aqui, irmãos. Olha o discernimento de Davi aqui, irmãos. Coisa tremenda aqui. No contexto do texto, a própria natureza não lhes resiste. Ela se dobra ao seu comando, à sua ordem e aos seus propósitos. Quando Deus troveja, sua voz, né, revela a majestade e a sua grandeza. Quando atentamos para as 4 estações, o que devemos ver
É a natureza se submetendo à voz de Deus e cumprindo justamente o que foi determinado para ela cumprir. Nisto ela manifesta a majestade de Deus. Mas a gente perdeu esse sentido. A gente perdeu essa dimensão. Verão, inverno, outono, primavera, não é isso? A gente perdeu isso, acha que isso é normal. Não, isso é normal. Irmão, não é normal. Isso é Deus com sua voz, mostrando que Ele controla tudo isso. E em relação ao homem? Não é diferente. Quando Deus alça sua voz em direção ao homem, ele cai por terra. Ele dobra sua cerviz. Ele se prostra em submissão e adoração ao homem. A Deus, não tem como. Atos, capítulo 9. Paulo no caminho para Damasco. Jesus falou. Paulo ouviu a sua voz. Ele caiu por terra, em total submissão e humilhação. Saulo não resistiu à voz do Senhor. Números 22, Balaão, acabamos de ler aqui agora. Ao ouvir a voz de Deus pela boca da jumenta, confessa seu pecado e cumpre justamente o propósito de Deus, abençoando o povo de Deus. Chega a esse ponto. Deus não só fala por meio da natureza, ele fala por meio do animal, aqui é a jumenta. E o homem se prostra, se desarma, quebra sua cerviz. E o que dizer de Levi, de Mateus, o coletor de impostos, que ao ouvir a voz de Cristo, deixou tudo e seguiu por toda a sua vida. O propósito da revelação da voz de Deus é justamente chamar os pecadores ao arrependimento e à conversão de vida. Irmãos, isso é tremendo, isso é maravilhoso, isso é pura graça de Deus. Todas as vezes, irmãos, que os trovões ribombarem sobre a terra, lembre-se, a voz de Deus está dizendo, eu sou o Deus criador de todas as coisas, eu sou o único Deus que deve ser adorado na beleza da sua santidade. Os versos 5 a 9 do Salmo revelam os efeitos da voz de Deus sobre a natureza e sobre o seu povo. Olha o verso 5. A voz de Deus quebra e despedaça os cedros do Líbano. Isso aqui é uma tempestade. Mas Deus está falando ao povo por causa disso. Porque o cedro, irmãos, é uma árvore inquebrável, não se dobra. Mas Deus, com sua voz, quebra e dobra o cedro. Isso quer dizer o quê? Ele quebra o mais duro coração, irmãos. Não resiste a Deus. Olha o verso 7. A voz do Senhor produz chama de fogo. A voz do Senhor purifica as coisas. O verso 8. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O que foi que ele fez com o povo de Israel pelo deserto? O povo viveu ali 40 anos. As roupas não se desgastaram, os chinelos não se desgastaram, o povo não morreu de fome nem de sede. O deserto tremeu com essa realidade. Olha o verso 9. Isso aqui é lindo demais. A voz do Senhor faz a costa da cria. Irmãos, a voz do Senhor dá vida. Faz a fêmea da cria. Ou você acha que você nasceu pela voz de seu pai e sua mãe? Não! Foi a voz do Senhor que ele escolheu. São milhões de espermatozoides para um óvulo. Milhões! E você nasceu. A voz do Senhor faz a costa da cria. A voz do Senhor, no verso 9 ainda, desnuda os bosques. A tempestade passou levando tudo, lambendo tudo. Ainda no verso 9, a voz do Senhor faz todos que estão no templo dizerem glória. Olha só. E é verdade, irmãos. É verdade isso. O quadro que temos nesses versos é a manifestação do poder de Deus quebrando, despedaçando, desnudando, recriando a vida novamente. Agora, observe no verso 9 a expressão, a voz do Senhor faz a costa da cria.
em meio a toda essa terrível tempestade de destruição que assola os bosques, os cedros do Líbano e a nação de Israel, surge a voz que gera vida. No meio desse contexto, no meio dessa realidade, Deus controla todas as coisas, irmãos. E faz, mesmo em meio a toda catástrofe, a vida renascer. Isso é tremendo, irmãos. Que esperança tremenda aqui. Abacuque, no capítulo 3, verso 19, ele diz o seguinte: o Senhor é o Deus, o Senhor Deus é a minha força. Ele me fará os pés como da corça. Ele me fará andar sobre os meus lugares altos. Olha o contexto desse texto aqui. Deus, por meio da sua palavra, estava trazendo um renovo ao coração de Abacuque diante da tempestade e das injustiças praticadas pelos falsos profetas de Judá. Está dando vida aqui à corça. A poderosa voz de Deus, irmãos, foi ouvida por João, Tiago e Pedro, em Mateus, capítulo 17, verso 5, na transfiguração ali no monte, que diz assim a voz de Deus: este é meu filho amado, em quem me alegro, escutem o que ele diz. A mesma coisa aqui do Salmo 29, escutem a voz de Deus, escutem o que ele está dizendo. Irmãos, hoje nós temos a palavra de Deus, o Verbo encarnou-se, Cristo é a palavra e a voz de Deus encarnada. E deixou para nós toda a Escritura, Novo e Velho Testamento. E aqui está a voz de Deus, viva e audível para mim e para você, basta ler em voz alta. E Deus diz, a Ele ouvi tudo que Ele tem a dizer. E tudo que Deus tem a dizer a nosso respeito está aqui, na sua palavra. Que bênção para mim e para você, irmãos. Deus continua falando ao nosso coração. Ele não calou-se e nunca irá se calar. Terceira e última lição desse texto. Ao ouvir a voz do Senhor, bênçãos consoladoras são derramadas sobre o seu povo. Verso 10 e verso 11. O Senhor governa os dilúvios, governa tudo. Como rei, o Senhor governa para sempre. Olha só. A sua voz vai ser eternamente ouvida por nós, pela sua igreja. Ele governa para sempre, desde sempre. Olha o verso 11. O Senhor dá força ao seu povo, porque é um povo fraco, fragilizado, isso é verdade. O Senhor abençoa o seu povo com paz. Davi encerra esse salmo dizendo quem é Deus, revelando duas promessas consoladoras para o seu povo. Primeiro ele diz quem é Deus. O Senhor é o Rei que governa todas as coisas, desde sempre e por toda a eternidade. Tudo está em seu governo. A minha, a sua vida, a vida da humanidade, a criação, o universo, a terra, tudo está nas suas mãos, sob o seu governo. Nada foge aos seus olhos, às suas mãos. Ele tem poder para governar e dirigir, controlar e sustentar todas as coisas, irmãos. Segundo, ele revela duas promessas para o povo, para o seu povo. A primeira, Deus dá força ao seu povo. Segundo o pastor Hernandes, foi o comentário que eu li mais, ele diz o seguinte, abre aspas, somos fracos, mas Deus nos fortalece. Deus pode dar força ao seu povo e atravessar as tempestades da vida com ele. E é verdade, irmãos. Davi atravessou as tempestades da vida dele apegado à mão de Deus, ou Deus pegado à mão dele, seria assim o mais correto. Deus está, irmãos, conosco, atravessando conosco as tempestades da nossa vida. Isso é tremendo, irmão, isso é maravilhoso demais. Nos conduzindo através da sua voz, da sua palavra. Segundo, o Senhor abençoa o seu povo com paz. Paz, no contexto do Salmo, é a comunhão com Deus, mesmo vivendo dias de tempestade. Há dois textos no Evangelho de João que dão luz
ao significado de paz no verso 11 do Salmo 29. O primeiro é João 14, 27. O contexto é: Jesus está falando da sua partida para os seus discípulos. Isso gerou uma tempestade de emoções no coração deles. Então Jesus disse: deixo com vocês a paz. A minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fiquem angustiados, nem com medo. Porque minha paz vai consolar o coração de vocês. O segundo texto é João 16, verso 33. O contexto é o discurso de despedida de Jesus antes de morrer, próximo ali da sua crucificação. Ele diz o seguinte: falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Em mim. Então diz aqui o texto: Jesus abençoa o seu povo com paz. O seu povo nele, a partir de ouvir a sua voz, terá paz nele. Como Cristo diz aqui: falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Jesus, nos dois textos, abençoa seus discípulos com sua paz. Assim como Deus, no verso 11 do Salmo 29, abençoa o seu povo também com sua paz. O que traz paz no tormento da vida é a notícia que Jesus venceu o mundo. Isto é, ele venceu as aflições do mundo. Esta verdade traz paz ao coração do seu povo. No contexto do texto, do Salmo, não há tempestade que ele não possa apaziguar, Deus, com a sua voz. Não há mar em fúria que ele não possa acalmar. Não há desespero que ele não possa trazer esperança. Não há morte que ele não possa trazer vida. Essa é a paz de Deus, irmãos, compartilhada com o seu povo, abençoando o seu povo. Paulo, escrevendo à igreja de Roma, no capítulo 5, verso 1, diz o seguinte: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só que coisa linda, irmãos. Esta é a mais sublime e poderosa paz que o cristão recebeu de Cristo. A paz com Deus. Então, mais uma vez, não há tempestade em nossa vida que ele não possa apaziguar. Não há, irmãos, mar em fúria que ele não possa acalmar o nosso coração. Não há desespero que ele não possa trazer esperança. E não há morte, irmãos, que ele não possa trazer a vida de volta. Essa é a paz de Deus, irmãos, que nós encontramos em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Irmãos, concluindo a nossa exposição de hoje. O fato é, irmãos, hoje escuto a voz de Deus e o eco da voz de meus pais quando elas comungam dos mesmos princípios morais e éticos. Hoje entendo que a voz de meus pais me prepararam para ouvir a voz de Cristo. E Cristo está me ensinando a discernir o timbre da voz de Deus por meio da sua palavra. O interessante é, meus pais me chamavam de Marcelo ou de Marcelo Germano, dependendo da situação. Cristo, em toda e qualquer situação, me chama pelo nome completo. Isto é, o nome que traz a minha genealogia. É assim que ele chama. Deus nos conhece e nos chama pelo nome completo, para ninguém se confunda e para que ninguém confunda a sua voz. Ele fala lá em João 10, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, as minhas ovelhas conhecem a minha voz, porque eu a chamamos pelo nome. Irmãos, não há nada mais gracioso para nós do que ouvir a voz de Deus. Ouvir e guardá-la e colocar em prática. Hoje nós aprendemos, irmãos, 3 lições básicas nesse salmo aqui, nesse texto aqui. A primeira, somos convocados para adorar a Deus ou tributar ao Senhor na beleza da sua santidade.
Segunda lição, segundo ensino que esse texto, as três verdades, a segunda verdade. Somos convocados para ouvir a voz de Deus por meio do seu evangelho, da sua palavra. Não perca isso. Não se faça surdo a isso. E terceiro, Deus abençoe e consola o seu povo por meio da paz trazida por Cristo. Que Deus, irmão, nos abençoe e Deus nos fortaleça e nos anime e nos dê a graça de continuar ouvindo a sua voz e discernindo o timbre da sua voz. Vamos orar ao Senhor? Vamos ficar de pé? Ó Deus, obrigado pela tua palavra e pela tua voz aos nossos ouvidos, Senhor. Obrigado, Senhor, pelos teus propósitos, pelos teus objetivos, pelos teus, Senhor, pelo teu amor derramado sobre nós, Pai, pela tua graciosa bênção de estarmos aqui para ouvir a tua voz. Ó Deus, obrigado, Senhor, por tua palavra, obrigado por Cristo, Senhor. Senhor, aguça o nosso coração, aguça os nossos ouvidos para estar atento à tua voz quando lemos a tua palavra e quando ouvirmos a tua palavra, Senhor, para termos dias melhores. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e que as doces consolações do Espírito Santo esteja com essa igreja e com todo o povo de Deus espalhado sobre essa terra, agora até a volta de Cristo. Amém. Amém, irmãos. Podeis sentar. Temos aqui alguns avisos.